O primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 7. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seus corações em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe. E por esta mesma razão choraram diante dele e buscaram sua misericórdia. Então Deus apiedou-se deles e disse: Ah, Adão, eu fiz minha aliança contigo, e não voltarei atrás, nem permitirei que retomes ao jardim, até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Deus: Ah, Senhor, vós nos criastes e nos fizestes aptos a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizestes todas as feras virem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com o vosso pensamento, e vós as fizestes todas submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci ao vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão, e a Eva vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico-vos, portanto, ó Deus, que desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele e sentiu que ele dissera a verdade, que as feras do campo se levantariam e o devorariam, e a Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras e aos pássaros e a tudo que se move sobre a terra que viessem a Adão e se afeiçoassem a ele, e não o perturbassem, nem a Eva, nem ainda os bons e justos dentre os de sua posteridade. Então as feras prestaram obediência a Adão de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão junto com as feras. Capítulo 8. Então Adão chorou e disse: Ó Deus, quando eu morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu, mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação ocultou-se de nós. Então Deus, o Senhor, disse a Adão: Quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti, e por esta razão podias ver coisas muito distantes. Mas após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, e segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho, louvando-o e adorando-o com o coração pesaroso, e Deus interrompeu a comunicação com eles. Capítulo 9. Então Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e aproximaram-se do portão do jardim, e ali pararam a olhar para ele, e choraram por dele terem saído. E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim em direção ao sul, e encontraram ali a água que irrigava o jardim, a água da raiz da árvore da vida, e que se dividia em 4 rios que corriam pela terra. Então eles vieram e aproximaram-se desta água e olharam para ela, e viram que era a água que brotava da raiz da árvore da vida que estava no jardim. E Adão chorou e gemeu e golpeou seu peito por estar afastado do jardim. E disse a Eva: E por que tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesma e sobre nossa descendência tantos flagelos e castigos? E Eva disse-lhe: Que foi que tu viste para chorar e falar-me assim? E disse ele a Eva: Não vês esta água que estava conosco no jardim e que irrigava as árvores do jardim? E de lá corria? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isto, mas desde que viemos para esta terra estranha, nós a amamos e faremos uso dela para nosso corpo. Mas quando Eva ouviu dele essas palavras, chorou e, cheios de dor e gemendo, caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, a fim de nunca mais voltar a ver a criação, pois quando eles olharam para a obra da criação, sentiram que deviam pôr um fim a si mesmos. Capítulo 10. Então Deus, misericordioso e benevolente, olhou para eles assim caídos na água, tão próximos da morte, e enviou um anjo
que os tirou da água e deitou-os na praia como mortos. Então o anjo subiu até Deus, foi bem-vindo e disse: Ah, Deus, vossas criaturas deram seu último suspiro. Então Deus enviou sua palavra a Adão e Eva e os ressuscitou de sua morte. E Adão disse, após haver sido ressuscitado: Ó Deus, enquanto estávamos no jardim, nem nos importávamos com esta água, nem dela necessitávamos. Mas desde que viemos para esta terra, não podemos passar sem ela. Então Deus disse a Adão: Enquanto estavas sob meu comando e eras um anjo luminoso, não conhecias esta água. Mas após teres desobedecido ao meu mandamento, não podes passar sem água para lavar teu corpo e fazê-lo crescer, pois este é agora como o das feras e necessita de água. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram um choro amargo. E Adão suplicou a Deus que lhe permitisse voltar ao jardim e olhar para ele uma vez mais. Mas Deus disse a Adão: Eu te fiz uma promessa. Quando esta promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e à tua descendência justa. E Deus parou de se comunicar com Adão.